Boa tarde. Já lá vão os dias em que não conversávamos, em que não estávamos juntos, e eu aproveito para vos convidar desde já a subscrever o canal, a partilharem, a clicarem no sininho, que é para receberem notificações sempre que aparecer um tema novo. E quero desde já agradecer a quem me tem acompanhado, tanto aqui no canal como nas redes sociais, e quem tem vindo a dar-me o seu apoio e a dar-me o seu incentivo para continuar. A esses, obrigado, a quem voltar e a quem se juntar, obrigado também. Hoje trago-vos o tema da verdadeira sabedoria e o que é isto para mim, o da verdadeira sabedoria. Dentro em breve vai sair um conjunto de uma surpresa, um módulo sobre como trabalhar esta verdadeira sabedoria e usarmos e escutarmos. Mas por hoje e por poucos minutos quero-vos trazer a ideia de como é que uma sabedoria verdadeira começa. Pois eu acho que ela começa quando nós temos a coragem de voltar a nós mesmos, no meio do caos. E não é fácil, no meio do caos, nós sentirmos centrados entre tarefas, expectativas alheias, pressas, aqueles silêncios que ninguém vê, mas só nós o sentimos. Percebemos como tantas vezes nos afastamos do nosso próprio centro, tantas vezes nos sentimos perdidas. Quantas vezes nós perguntamos, mas para que tanta correria? Para onde é que eu vou? Para que tudo isto? E é então que, se escolhermos parar, mesmo que seja só por uns instantes, e descer àquele lugar antigo onde a nossa voz interior ainda sabe o caminho, ainda sabe onde está, se nós conseguirmos chegar lá, vamos conseguir possivelmente chegar à nossa sabedoria interior, àquela que nos ajuda, aquela que habita bem fundo no peito, aqui dentro deste centro, e reencontrarmos quem fomos deixando para trás, enquanto estávamos a tentar controlar tudo, a tentar dar conta de tudo, a tentar ajudar todos. Quantas vezes nos perdemos sobre isso? Porque quando estamos sem nos escutarmos, quando estamos calados connosco próprios, quando não nos ouvimos, percebemos que não podemos conhecer verdadeiramente o outro, o nosso filho, a nossa filha, os nossos pais, os nossos companheiros, os nossos amigos, o mundo, enquanto não nos alcançarmos a nós próprios primeiros. Temos que saber qual é a nossa língua, qual é a nossa linguagem. Temos que nos entender para conseguir entender os outros. Porque nós fazemos isto sempre de uma forma holística. Eu percebo o outro através da percepção que eu tenho de mim. Logo, um desafio importante. Vemos como muitas vezes também as nossas dores não vêm propriamente do mundo, mas vêm de partes nossas que nós ignoramos durante demasiado tempo, partes nossas que nós viemos calar. E estas dores acontecem e crescem dentro de nós. Somos nós que as sentimos, mais ninguém as sente. Por mais que eu tente explicar uma dor, vai ser sempre a minha dor e vai ser sempre sentida mais e melhor por mim. E neste reencontro íntimo, neste reencontro com a nossa sombra, com a nossa voz, esta sombra, esta voz que está ali sempre a cutucar, deixa de ser uma ameaça, deixa de ser até um ponto de ansiedade e começa a ser a nossa mestre. Esta nossa luz, esta nossa voz deixa de ser uma promessa e torna-se uma presença, torna-se audível. Porque a verdadeira sabedoria começa quando nós realmente nos habitamos de novo, quando conhecemos que o nosso centro não está fora, embora nós tenhamos várias pessoas ou várias situações que são o centro da nossa atenção, não devem ser o nosso centro, porque o nosso centro está dentro de nós. E quando compreendemos que, ao encontrarmos esse centro, deixamos de nos perder na vida, passamos a caminhar nela de uma forma ou com uma postura mais inteira, mais consciente e profundamente enraizada em nós mesmos.
E em conversas, as senhoras gostam muito de conversar, mas os homens também, e em conversas com amigos, e falando sobre o assunto, por vezes perguntam, mas tu falas tanto nisto, como é que tu consegues encontrar a tua sabedoria? Como é que tu consegues encontrar esse tal centro de que tanto falas? E eu, não tenho receitas mágicas, mas tenho as minhas e partilho-as com todo o gosto. E vou partilhar convosco. Vejam se faz sentido para vocês. Ou vejam se têm outra forma de o fazer. Se o tiverem, partilhem, porque é na partilha que nós crescemos. A criatividade é para mim muito importante, porque o criar também me ajuda a escutar. Criar para nos escutarmos. A criatividade é uma porta antiga que nós temos lá dentro, é uma porta que muitas vezes esquecemos de abrir, lá está os afazeres, toda a pressão externa, produz, produz, produz. Eu não digo não produzam, mas eu digo produzam, não perdendo o centro. Porque esta porta abre-nos o acesso, dá-nos o acesso a essa tal sabedoria, esta que é nossa, a que a nós nos pertence, esta que me diz, eu sei quem sou, eu sei onde estou, eu sei como estou. E voltando à criatividade, eu acho que quando nós escrevemos ou desenhamos, cozinhamos, dançamos na sala sozinhos, eu gosto muito de fazer isso, ou inventamos algo com as mãos, eu acho que nós começamos a abrir um espaço para todas estas nossas partes que estão caladas, que não falam por palavras, mas que se revelam. Porque criar não é sempre, não tem sempre que haver sobre estética, não tem que ser sobre estética, é sobre escutar o que emerge, o que vem dentro de mim. Quando eu deixo de controlar, porque quando nós entramos num processo criativo, o mergulho para mim e para muitos, certamente, o mergulho é total, mas entramos no nosso mundo, no nosso espaço e começam-se a abrir as portas para pensamentos, sentimentos, escolhas, opiniões, começa tudo isto a vir ao de cima. E é num gesto criativo que muitas vezes percebemos o que sentimos e percebemos o que precisamos e, mais importante, percebemos o que já não serve. Quantas vezes o processo seguinte depois será como lidar com isto, mas lá chegaremos. Parar também para nos reconhecermos. Eu sou uma forte adepta de o parar ou o descansar como forma de resistência. Já o fiz várias vezes, já falei sobre isso aqui, e agora vou-lhe só dar só um pontinho. Se quiserem, podem voltar atrás ao vídeo onde eu falo sobre o descanso como uma forma de resistência e vejam se concordam. Porque parar no meio do ritmo acelerado da vida. hum, Se não o fizermos, nós perdemos de nós próprias e isto é quase inevitável. O perdermos de nós próprios, perdermos o nosso caminho, o nosso rumo, o nosso propósito, o nosso sentido, o que nós fazemos, fazemos com e por propósito ou fazemos em modo automático. Quando é que foi a última vez que eu, pergunto muitas vezes, que eu fiz algo com propósito e não em ritmo automático, não em ritmo piloto? Porque o reencontro comigo começa quando eu escolho parar, respirar fundo, fechar os olhos, sentir o corpo, perguntar-me com toda a honestidade como é que eu estou. O parar para sentir, parar para fazer só aquele pequeno compasso de pausa. Fazer o que os nossos avós, os nossos pais nos ensinaram. Conta até três, conta até 10, conta até onde precisares de contar para te acalmares. Este acalmar, este recentrar, para nós percebermos como é que eu estou. Sentir-me, ver como é que eu estou, como é que eu me sinto. Sentir o corpo. Quantas vezes é preciso um abraço para sentirmos o nosso corpo? Porque esquecemos dele muitas vezes. E quando o corpo fala, por vezes já é tarde demais. Quando a mente percebe, a voz cala, o corpo fala, sem dúvida. E este pequeno ritual, que por vezes segundos bastam, este pequeno ritual devolve-me ao meu centro e permite que a minha sabedoria interna, aquela que vive muito além do ruído, muito além das opiniões alheias,
permite que ela volte a ser audível. E quando digo audível, digo sentida, claro. E depois há também um ponto, um momento, uma reflexão que eu tento fazer e às vezes consigo, outras vezes não, e eu tenho a certeza que vocês também, que é honrar a nossa verdade, honrar a minha verdade, mesmo quando é desconfortável. Não tenho que o partilhar com os outros, mas se eu souber que ela é desconfortável, eu sei que algo deve ser feito, ou simplesmente aceitar, honrar a nossa verdade, aceitar a nossa verdade, assim como dos outros, e a partir daí dar o próximo passo se virmos que é necessário. Sobre isso também falarei noutra conversa. Porque quando nós tentamos honrar a nossa verdade, a primeira coisa que encontramos é eu tenho que ter coragem para o fazer. Porque dizer a nossa verdade, honrar a nossa verdade, estarmos autênticos neste mundo não é fácil, porque somos muito pressionados e, como sabem, para encaixarmos nas caixinhas dos outros para nos adaptarmos ao tempo, à vontade e às ideias dos outros. E às vezes nem é tanto aquela ideia de eu sou grande demais, já não caibo nesta caixinha. Às vezes nem é tanto o tamanho, é o formato daquela caixa não se coaduna com o meu formato. E eu tenho direito a ter um formato diferente do teu. Não importa se é grande, se é pequeno. Não importa se me estou a encolher para diminuir, importa também se eu estou a colher para mudar o meu formato, a minha forma, a minha verdade. E este processo todo leva-nos a olharmos para as nossas sombras sem julgamento e para a nossa luz, a nossa própria luz, sem medo. Quando reconhecemos o que realmente sentimos, o que realmente desejamos ou precisamos, deixamos de viver em função das expectativas externas. É claro que nós vivemos numa sociedade em que temos normas e temos o respeito mútuo para viver, vivenciar, experienciar e dar, mas não temos que viver, não devemos viver, não quero viver em função das expectativas externas. Conheço uma pessoa que muito admiro que durante um jantar ouvia dizer para uma moça mais nova: quando quiseres e sentires que está certo, vai e faz. Um beijinho para a Isabel Manique. E eu vi e vi todo o resultado que isto criou-se apenas no olhar daquela jovem. E é isto mesmo, quando a tua verdade está lá, vai e vive-a. Porque honrar a nossa verdade é, acima de tudo, um gesto que nos devolve a nós próprios e que nos permite caminhar com integridade, com presença, com paz, com tudo arrumado no seu lugar, com cada pessoa posta no seu devido lugar e com raiz, a nossa verdade. E com isto, deixo-vos um beijinho, deixo-vos um até à próxima. Mais uma vez convido-vos a subscreverem o canal, a partilharem e partilharem também e acima de tudo as vossas opiniões sobre este tema. Até lá, caminhemos!